Boa noite, bem-vindos ao Raiz da Questão. Esta semana voltamos a ter Duarte Graça connosco. Bem-vindo, Duarte. É um gosto. Duarte, queres começar por um tema que é o racismo em Portugal, mas eu penso que isto vai mais ali para os lados de Penafiel. É isso que tu queres começar, não é? Sim, exatamente, Paulo. Eventualmente focar-me-ei numa questão em particular, que aliás se tomou conhecimento público e deu bastante que falar recentemente. Mas queria começar por um enquadramento mais geral. Aliás, eu já tinha referido quando falámos sobre o caso do homem que foi morto nos Estados Unidos. Sim. À mão de um polícia, eu referi que eventualmente queria abordar a questão mais especificamente em relação a Portugal, até porque é importante percebermos o nosso caso em específico e enfim, não fecharmos os olhos àquilo que é uma situação real e com a qual nos devemos preocupar. E eu aqui queria começar por só voltar a referir que é muito importante que nós tenhamos consciência que todo o tipo de fenómenos que nós vemos hoje em dia, todo o tipo de problemas que nós enfrentamos enquanto sociedade, são problemas que vêm de trás. Enfim, nós sabemos que, quer dizer, por exemplo, do ponto de vista da vida de uma pessoa, nós sabemos que as decisões que nós tomamos atrás na nossa vida influenciaram a nossa trajetória até ao ponto em que chegamos neste momento. E da mesma forma, aquilo que aconteceu no passado, aquilo que é a história de um determinado país e do mundo até em particular, é influenciado por coisas que aconteceram. Lá está, o nosso presente é influenciado por aquilo que aconteceu no passado. E, portanto, nós temos que perceber que, quando se fala de uma questão, por exemplo, como o racismo, isto tem necessariamente a ver com todo o histórico que nós temos daquilo que foi enfim, o colonialismo, daquilo que foi a escravatura, e nós temos que perceber como é que esses processos, esses acontecimentos históricos influenciam a situação que nós temos neste momento. E, portanto, é importante começar por lembrarmos que, do ponto de vista da história, as potências europeias, da qual Portugal era uma, por volta do finais do século XV, início do século XVI, lançaram-se, digamos, para fora da Europa, para outros continentes, para o continente americano, para o continente africano, e esse até foi, os processos de colonização até vieram mais tarde, para a Oceania, Sudeste Asiático, enfim, um pouco por todo o lado. E o que aconteceu com esses processos é que, enfim, os europeus chegaram a essas localidades e, a certa altura, o relacionamento não foi um relacionamento de igual para igual com as comunidades que já lá viviam, com as pessoas, os povos que já lá viviam, mas foi um relacionamento que acabou em perseguição, em genocídio e naquilo que foi algo que durou séculos, que foi precisamente a escravatura, que é a venda, o tratar dos povos que viviam, e aqui falamos sobretudo de povos e pessoas africanas, que viviam nos locais onde chegaram os europeus, tratar essas pessoas como mercadoria e, enfim, vendê-las como se fossem posse enfim, dos empresários europeus, digamos, dos colonos europeus, e, no fundo, a ocupação dos territórios onde essas pessoas viviam. E é preciso perceber que não só a escravatura se arrastou durante séculos, mas a própria realidade do colonialismo durou até há bem pouco tempo. No caso de Portugal, há menos de 50 anos, só há menos de 50 anos, por volta de 75, é que enfim, as colónias que nós tínhamos e que o regime ditador de Salazar gostava de chamar províncias ultramarinas que tínhamos em África, é que se tornaram independentes. Portanto, até há menos de 50 anos atrás, Portugal era dono
de território noutros continentes, onde viviam lá pessoas quando nós lá chegámos, e no entanto, quando Portugal lá chegou, e no entanto, Portugal ainda tinha posse desses territórios há menos de 50 anos atrás. E, portanto, nós temos que perceber que tudo aquilo que nós verificamos, sobretudo a questão do racismo estrutural, que é quando falamos das condições de vida das pessoas, e é certo, Portugal enfrenta em geral um problema enorme de pobreza, que já falámos aqui, aliás, tem muito a ver com a desvalorização do trabalho, mas esse problema afeta em particular, aliás, todas as questões que nós falamos, questões de acesso à habitação, questão da pobreza, questões de acesso ao trabalho, até afetam ainda mais do que a população em geral, afetam comunidades racializadas. Pessoas negras, sobretudo pessoas ciganas, aliás, e nós vemos essa realidade. Enfim, quem vive próximo dessa realidade pode muito bem notar isso. Quem tem contacto com pessoas que sofrem essa realidade tem conhecimento, mas quem não tem contacto não chega a essas pessoas uma consciência daquilo que é a realidade das comunidades racializadas em Portugal e de como sofrem o racismo. Isto tem muito a ver, Paulo, com o facto de, aliás, é uma das grandes falhas do nosso sistema de educação, que é precisamente não mostrar às pessoas aquilo que é a realidade da discriminação em todas as formas como se manifestam. E não sensibilizar as pessoas desde novas para estas questões, para serem sensíveis. Repara, as pessoas não têm que nascer ensinadas para terem consciência destas realidades, enfim, do racismo e até de outras questões, como a questão da discriminação contra as mulheres, tudo isso. As pessoas não nascem a ter consciência destas coisas e, portanto, cabe à educação, do ponto de vista do sistema de educação, cabe ensinar às pessoas a terem sensibilidade a estas questões, a terem consciência destas realidades, para depois não vermos as pessoas enfim, alguém a denunciar a realidade do racismo em Portugal e muita gente por aí simplesmente a desvalorizar, a dizer ou que o racismo não existe, ou que até as pessoas que denunciam o racismo são elas próprias as racistas, quando não é assim, Paulo. Se nós formos ver o que nos diz, por exemplo, a estatística, que nos dá a ideia da dimensão do problema, nós vemos, por exemplo, as pessoas que vivem cá, que têm ascendência, ou que são imigrantes, que vêm para cá de países africanos de língua portuguesa, são 10 vezes mais prováveis de estar na prisão do que a comunidade portuguesa em geral. Isto não acontece por acaso, Paulo. Acontece porque as pessoas sofrem de uma enorme exclusão social e todos esses processos fazem com que o próprio sistema judicial, muitas vezes, tenha uma perspectiva mais criminalizadora em relação a pessoas racializadas do que em relação a pessoas brancas. E aqui há uma outra coisa que é muito importante nós falarmos, que é separar muito bem aquilo que é o conceito de comunidades imigrantes e aquilo que é o conceito da diversidade étnica ou diversidade etnorracial. Que muitas vezes as pessoas confundem, quer dizer, há muita gente que tem esta ideia de que os portugueses reais são os portugueses brancos e que todas as outras pessoas, as pessoas negras que, enfim, já Eu poderei discordar vivem em contigo, Portugal. mas vou deixar ir até ao fim, eu vou deixar de discordar e vou justificar porquê. Muito bem, Paulo. Que têm muita ideia de que os portugueses são os brancos e tudo o resto são, enfim, são pessoas, ou são portugueses de segunda, Não ou são concordo pessoas contigo. que vêm... Não concordo contigo. Não, repara, Paulo. Não concordo eu não nada estou... contigo. Paulo, eu vou-te explicar porquê. vou-te Vou dar uma deixar ir até decisão. ao fim. Mas Acho eu que há vou-te um só dizer- exagero isso da tua parte. eu vou-te só dizer, dou-te um exemplo muito claro há uma espécie de consórcio estatístico que faz estudos de opinião à escala europeia, que é E European... esse estudo diz, por exemplo, que em Inglaterra, no caso que eu estive lá, que, por exemplo, todos, seja negros, seja brancos, porque, como deves compreender, há muita hipocrisia nesse sentido aqui em Portugal. Porque realmente um país, por exemplo, Inglaterra, que teve
escravos da Jamaica a construir o seu underground, Sim, ou metro, como se diz em Portugal, e que depois realmente há leis, mas que eles também abusam. E os portugueses de Angola, que são portugueses, os negros, como tu dizes, estão perfeitamente, dizem que são de Portugal, que já nem são. E nós aceitamos na boa. Portanto, eu aí não concordo. Mas acho que há um aproveitamento. Porque, na verdade, isto é só a nível político. Porque depois eu não vejo nenhum português a ser racista. não, Não repara, há, Paulo, não há, não há. É uma falsa questão. É um repara, número deixa-me. político que se levanta. São números políticos que se levantam. Desculpa que te diga. E eu sabes que eu sou frontal. Não, eu sei isso. Sabes disso. São números políticos. Hipocrisia ao máximo. Porque, na verdade, o verdadeiro conceito que há é que realmente em Portugal, eu, os meus colaboradores, nunca vi diferenciar-se de uma pessoa negra ou branca. E, na realidade, é isso que se passa. Só se levanta casos quando se vê alguns crimes em Lisboa que realmente, pronto, por azar ou por coincidência, porque há brancos e há negros que são iguais, não quer dizer que seja o negro que pratica o crime. Depois, pronto, já há aqui um aproveitamento político. Vamos falar de racismo. Mas a verdade é que depois, é uma fase. E daqui a meio ano não falas de racismo. Não, Essa é a repara, verdade. Paulo, Essa é a verdade pura e dura. Deixa-me de encontrar E aquilo não que me tu leves a disseste, mal de eu contabilizar, não, não, porque é pronto, verdade. não, pronto, Paulo, Isso é tudo pronto, muito bonito, porque quando apontaste, chegam aqui dizem isso. Mas claro. tu apontaste aí questões que até é relevante abordar. Por exemplo, quando falas fala-se de racismo agora e não sei o quê, É mas daqui a verdade, só algum se tempo. fala pontualmente. É como a violência doméstica. Isso, Há outros pontos também. repara, Paulo, Porque interessa a agenda de não, política. mas repara, Mas a Paulo, verdade é que depois esquecem-se das aqui, pessoas. Não, não, é verdade, não, é verdade, é completamente seguramente é verdade. Eu verdade. sei que Aliás, sim. nós já falamos aqui, Paulo, de questões, por exemplo, dos cuidadores informais, uma questão que nunca se falou e, no entanto, por volta de 2017, 2018, com toda a pressão de pessoas que prestam cuidados informais, passou-se a falar, veio a agenda política. Repara, há muitas coisas que, infelizmente, surgem. Aliás, isso também acaba por ser muito falado ao nível de comentário político, dos programas de comentário político. Enfim, que as pessoas falam que muitas vezes surgem notícias, as pessoas vão atrás disso, toda a gente comenta, toda a gente diz alguma coisa e depois se esquece. Sabes que é verdade. Não, isso de facto é um fenómeno que acontece. Agora, é de facto preocupante que as questões acabam por ficar limitadas a uma espécie de momentos mediáticos. Só que isto também acontece, Paulo, precisamente pelo que eu te estava a dizer, que questões como racismo, questões como a violência particular que existe em relação às mulheres, questões como a violência, aliás, o outro tema que vamos falar, que existe em particular contra pessoas LGBT, tudo isto são temas que não são verdadeiramente discutidos, com que as pessoas não crescem, a não ser que em sua casa haja um particular interesse ou predisposição para discutir esses temas. As pessoas não crescem a discutir realmente essas coisas. E o que é que acontece, Paulo? Repara, o que eu te estava a falar ao nível do racismo estrutural, repara, a questão do racismo, que muitas vezes as pessoas têm a ideia que é apenas diferenciar com base na cor da pele ou enfim, na pertença a uma determinada comunidade étnica, não é bem assim. Tem a ver também, e isto também é uma questão que está definida academicamente, estes fenómenos são estudados ao nível da sociologia, por exemplo, que o racismo estrutural é precisamente a diferença que existe ao nível de um país, por exemplo, a diferença que existe do ponto de vista de condições de vida, do ponto de vista de acesso a determinados bens, acesso a determinados serviços, enfim, do ponto de vista da forma como as pessoas têm uma determinada perspectiva de vida, isto é também parte daquilo que é o fenómeno global do racismo. E o que nós vemos da estatística, Paulo, é que realmente as comunidades racializadas em Portugal, e não só, a nível da Europa, nos Estados Unidos, as comunidades racializadas realmente tendem a ter piores condições de vida, tendem a ter menos acesso a bens e serviços essenciais, e isto é algo que nós não podemos ignorar do ponto de vista daquilo que é a distribuição, a diversidade etnorracial. Não podemos ignorar. Repara, Paulo, nós vemos que realmente um fenómeno como a pobreza é um fenómeno geral
e que afeta a generalidade das pessoas, como é evidente. E é um problema que nós temos que combater enquanto problema geral. Mas se dentro disso tu notas que há determinadas comunidades, como, enfim, comunidades ciganas, como pessoas negras em Portugal, que tendem a viver muito pior, onde questões como a pobreza, questões como falta de habitação, tendem a afetar muito mais essas comunidades. Tu tens que ver aqui que tem que haver uma preocupação particular em combater este segundo fenómeno que nós vemos, que é precisamente a questão do racismo estrutural. Porque assim, é evidente que tu podes dizer, Paulo, que nas interações, na conversa que se tem com as pessoas, que não se nota muitas pessoas a dizer que consideram, pronto. Só que, por exemplo, depois tu vês, e esta a importância também de nós não basearmos demasiado a ideia que temos das coisas na nossa experiência pessoal, mas também vermos a real escala das questões. Por exemplo, aquilo que eu estava a falar, daquele consórcio a nível europeu, eles fizeram um estudo de opinião, em que perguntaram se as pessoas consideravam que havia raças ou comunidades etnorraciais que são superiores a outras do ponto de vista humano. E a verdade é que Portugal foi dos países em que mais pessoas disseram que sim. Ou seja, mais pessoas manifestaram aquilo que é o conceito de racismo biológico, que é a crença de que há pessoas de determinada, enfim, tez de cor de pele ou determinada etnia que nascem enfim, superiores a outras raças, o que é aquela que é a noção que as pessoas costumam ter do que é o racismo. E cerca de 53% das pessoas afirmaram que sim, que consideravam que havia etnias que eram superiores a outras. E repara, Paulo, quando nós vemos uma coisa como estas, nós não podemos ignorar que isto tem a ver precisamente com a falta de discussão que existe em relação a estes assuntos. Falta de debate. Exatamente, porque depois, repara, Paulo, as pessoas ficam completamente enfim, à nora àquilo que é a discussão que é feita nos seus círculos sociais mais próximos e não são expostos à realidade dos problemas que existem mesmo, que é precisamente de pessoas racializadas serem mais afetadas pelos grandes problemas que nós enfrentamos enquanto sociedade do que pessoas brancas, no caso de Portugal e no caso de outros países da Europa e da América do Norte. E esses fenómenos existem, Paulo, e aquilo que se pede às pessoas é que, em vez de, enfim, porque nunca tiveram uma conversa em que se pudesse ter manifestado mesmo aquele racismo ideológico, mas que as pessoas tenham consciência e que sejam sensíveis quando alguém denuncia este fenómeno, que sejam sensíveis a ouvir o que diz, sobretudo as pessoas que passam por esta experiência e o que diz a estatística sobre a dimensão do fenómeno. Mas não é pontualmente. Repara. Duarte, estou plenamente de acordo contigo, mas não vamos aproveitar isto politicamente, não é, para fazer números aqui. Não, e é este o caso. Não é aproveitamento. Seja de um lado, seja do outro. Não, atenção, repara, estou a falar de um lado. O aproveitamento existe quando tu pegas numa coisa, enfim, sobretudo quando está no ciclo mediático, e exageras ou hiperbolizas a sua proporção, porque vai de encontro àquilo que tu queres explorar. Estás a falar do André Ventura do Chega. Mas também, vocês também só pegam nisso no Bloco de Esquerda e no PS, porque é para combater o Chega. Não é porque estão preocupados com a situação do racismo. Vamos ser sérios. O que eu te posso dizer, Paulo, porque senão o debate começa hoje e vai acabar para o ano com medidas como Paredes, por exemplo, teve. Paredes teve a coragem de pegar, exatamente, de aprovar uma lei para a comunidade cigana. Vamos lá ver uma coisa, Eduardo, se queres discutir isso seriamente, eu discuto contigo. A comunidade cigana tem que se ver a história deles. E, obviamente, que a comunidade cigana não quer dizer, felizmente, que hoje já começa a haver pessoas que se formam, filhos que se formam na faculdade e que são aceitos nas empresas. Eu, por exemplo, não tinha qualquer problema de empregar uma pessoa qualificada aqui, seja que fosse negro, cigano, amarelo ou azul. Não tenho dúvidas Não disso. tenho, mas para mim é exatamente igual. Paulo, Paredes faz isso. Isso sim. Paredes, a Câmara Municipal de Paredes, e desculpa-te pegar nisto,
Eles tiveram a coragem de dizer assim, meus amigos, vamos construir casas sociais para eles. Obviamente que depois há outro trabalho, porque a etnia cigana é uma etnia, tem a sua cultura, as suas raízes, e nós temos que a respeitar. Não podemos querer que a comunidade cigana vá, que muda a história deles e vá começar a trabalhar e fazer isso. Paulo, tem que haver também um acompanhamento. justamente. É ou não é? Precisa- Mas isso sem não é dúvida, pontualmente que se debate na Assembleia Sem da dú- República porque sem não sei o dúvida, quê, Paulo. porque já lá vamos, que eu sei que vais pegar nesse tema, eu também tenho aqui algumas coisas para te dizer. Claro. Repara, Não Paulo. é? Não me leves a mal, vai. É verdade. Mas Não, a não, verdade não, é mas esta, repara, e Paulo, eu sabes quero que só a minha forma de dirigir. estar na vida é esta. Eu sei, mas eu quero só dirigir uma questão que tu disseste, porque, na verdade, a questão do racismo não é uma coisa que o Bloco tenha pegado apenas recentemente. Pontualmente. Aliás, Pega tudo, pontualmente. o bloco, repara, Paulo, mas há todo um conjunto. Mas tem que haver um trabalho, também, um seguimento, não, claro, não, e esse, não é? esse, E é isso que eu o não te vejo. posso dizer- Porque se Oh, fizesse Paulo, isso, e tu sabes que eu até que eu simpatizo te com muitos posso- colegas do Bloco de Esquerda, aliás, tu sabes como é que é a minha posição Sim, a nível claro. política, pá. E há coisas que eu gosto do Bloco de Esquerda, há outras coisas que eu gosto do PSD, há outras coisas que eu gosto do PS, há outras coisas que eu gosto do CDS, há outras coisas que eu gosto do PAN e do Chega. Para mim, os partidos são todos iguais. Há questões aqui. Eu não sou de direita, nem de esquerda, nem de centro, sou jornalista e vejo as coisas muito claramente. E depois tenho a minha experiência de vida noutro país. E nós temos que ser sérios nas discussões. Porque a discussão do racismo, acho muito bem que se pegue, acho muito bem que se faça leis. Tu, por exemplo, sabes que se chamares o nome, um preto, ou seja, qualquer coisa de racismo na Inglaterra, vais de imediato à esquadra. Sabias disso? Isso sim, são medidas. Percebes? Porque eles sentem-se exatamente culpados de escravizarem as pessoas como jamaicanos a fazer as obras, percebes? Dos métodos. Além disso, dão-lhes prioridade a nível de quando, por exemplo, se um jamaicano quiser concorrer a maquinista doméstico, ele tem prioridade. Portanto, há aqui uma sensibilidade, mas é contínua. Não pegam nisto só para números políticos. Paulo. Eu, se chamar preto, por exemplo, em Inglaterra, e se ouvirem, eu sou logo detido e vou à esquadra e vão-me perguntar porque é que eu chamei. Isso sim, são medidas sérias. Agora, números políticos, a mim não me convence. Para, Paulo. E eu compreendo que tu possas desculpa, ter. Duarte. Não, ouve. Eu compreendo que possas ter essa perspectiva, mas aí é que está também o problema que nos vem trazer um fenómeno como, enfim, como o Chega e todas as movimentações. Mas a culpa... Não, eu não vou. Atenção, eu não vou Atenção. culpar. O que eu te digo, Paulo, é que o que acontece é que se o debate, como tu estás a dizer, for feito em função destes fenómenos que aparecem, a aproveitar-se politicamente, é problemático. Mas tu sabes que isso é Só verdade. que a questão é... Mas a é questão verdade, o que se passa em Paulo, Portugal é repara, essa. a questão é que o Bloco de Esquerda, uma questão como o racismo, já é falada tanto internamente e já é abordada em termos de medidas, propostas de lei, enfim, posso dizer quase desde nascença, do ponto de vista que o racismo é um dos fenómenos que o Bloco procura combater desde sempre. O Bloco nasceu precisamente com a ideia, Paulo, de combater não só problemas numa determinada área, como questões, combater a pobreza, as desigualdades económicas, mas também nasceu para combater tudo aquilo que são problemas sociais em termos de discriminação. Para combater, por exemplo, os primeiros grandes sucessos legislativos do Bloco, ainda quando tinha 2 deputados, foram precisamente na área da violência doméstica, como, por exemplo, tornar a violência doméstica Muito um bem, crime isso aí, público. muito bem, mas eu não estou a falar Portanto, na o violência Bloco, doméstica, não, eu estou a sei, falar mas neste o que eu ponto. estou a dizer é que o Bloco Nem estou aqui a nasceu... escrutinar o trabalho do Bloco de Esquerda. Paulo, eu atenção. sei, não, mas é só para te dizer. Que é bem o Bloco, útil para a democracia, O Bloco fique nasceu bem claro. precisamente para avançar, para discutir, para progredir em todas estas dimensões. O que acontece, Paulo, também, é que, como na onda mediática, estes fenómenos, infelizmente, tendem a ser falados só quando acontece alguma coisa particularmente grave. O que acontece é que concordas comigo? a visibilidade, não, mas repare, a visibilidade daquilo que é o trabalho das forças políticas neste domínio também só se torna realmente na medida que a pessoa considera que deveria ser, aliás, o trabalho das forças políticas, quando há essas ondas mediáticas. Ou seja, o Bloco já trabalha nesta questão há muito tempo, como trabalha outras questões, só que esse trabalho só é verdadeiramente visível também quando há uma grande atenção das pessoas, ou nas redes sociais, ou do ponto de vista mediático, em relação a esta questão. O que é que isso significa? Repara, Paulo,
uma força política não tem o poder só por si de forçar a discussão em relação a um determinado assunto. E o que é que acontece? Se há uma altura em que um determinado fenómeno, em que há um determinado acontecimento que faz com que uma coisa seja particularmente discutida, e uma força política que já tem trabalho nessa área, mas que em condições normais, no dia-a-dia, não consegue levar a uma discussão alargada sobre esse assunto, é evidente que, numa altura em que há essa atenção, a força política, enfim, manifesta a sua... aquilo que é o seu trabalho, a sua posição, o trabalho que já vem de trás, nessa altura em particular, porque é a oportunidade que tem para mostrar mais esse trabalho. E é o que acontece aqui. Avançavas, porque estamos a ficar sem tempo e temos aqui temas bem interessantes. Exatamente. E é o que acontece aqui, Paulo, e eu queria só fazer uma referência, porque houve recentemente um conjunto de deputados do PS que levou enfim, enviou à Ministra da Cultura. Eu sei o que é que vais falar, do caso de Penafiel. Lamento. Vou-te explicar porquê. Duas questões. Primeiro, porque essa tradição já se faz há muitos anos e lamento que seja só agora, portanto, mais um número político. E lamento que os deputados do PS, porque esse ponto foi aqui neste estúdio, no Novo Canal, exatamente comigo e com o Paulo Araújo Correia, no Virar à Esquerda, que foi levantado. Lamento que os seus deputados não tivessem, além do governo, que é PS, quais eles são, e no qual eu mando aqui um abraço ao Hugo Oliveira, porque eu tive muito gosto e foi muito simpático comigo, um deputado pelo Círculo de Aveiro, e que não está aqui em questão, e que nós até conversamos sobre a comunicação regional. E lamento duas coisas. Primeiro, pegarem no assunto só agora. Portanto, as campanhas, nós sabemos que vai começar a campanha, os motores estão ligados para autárquicas, portanto não é sentido isso que tu vais a dizer, seja do PS, seja do Bloco de Esquerda. Não considero, não reconheço que seja sentido do problema. E lamento que os seus deputados, e também quem defendeu, que foi o caso da Câmara Municipal, que com esta crise que existe, vão buscar, não é o caso da Câmara, que até se correu até foi num jornal que nem teve apoio do Governo, que recusou, que foi o Observador, mas lamento que os seus deputados não tivessem a coragem de ajudar um órgão de comunicação regional, que foi aqui que começou o debate, e não partilhassem, não falassem com o Novo Canal. E já não ajudam a nível local, a nível de apoio, nós somos muito pequenos e não temos direito a nada. E depois, além de reconhecerem o nosso trabalho, não, vão reconhecer os nacionais como ao Expresso, que não tenho nada contra os meus colegas, que fazem um excelente trabalho. Aqui o problema não é a comunicação social, é a comunicação de, foi aqui feito, os seus deputados só tinham a dizer, foi no Novo Canal que aconteceu isto, não o fez. E depois vão buscar um assunto que, porque é que só agora, Eduardo? Explica-me tu. Porque é que só agora? Eu já faço há 3 anos essa reportagem, sim. Por acaso desconhecia o texto, nunca tive, confesso que foi o Paulo Araújo Correia que trouxe este tema aqui, e que realmente é algo que, sim senhora, mas porquê só agora? É essa a questão que eu faço. Porquê é que só se lembram disso agora? Muito bem. Permite-me, pronto, primeiro em relação à questão, pronto, da comunicação social. E deixa-me só dizer, porque eu sei muito bem de onde é que esse número político veio. Eu sei muito bem quem é que fez esse número político. É alguém que já esteve ligado, que agora, se calhar, está noutra posição que teve, e que foi buscar essa para o número político. Portanto, percebes, Duarte? Nós sabemos o que é que se passa. E eu sei que tu também foste muito crítico em relação a isso. Permite-me dirigir aqui, Paulo, porque tudo. Eu já te disse. Já antes de vir esta denúncia dos deputados do PS. Aliás, eu já me tinha referido, por exemplo, pronto, no meu caso pessoal, já me tinha referido à questão dos baldos pretos, até porque já tinha consciência dessa realidade. Mas antes desta denúncia antes desta denúncia dos PS. Não foi denúncia, aquilo foi uma estratégia de comunicação política. E eu já me tinha referido a isso, enfim, nas minhas redes sociais, já tinha comentado isso, quando o Rui Rio disse, pronto, que enfim, que não notava racismo na sociedade portuguesa, pronto, e é verdade, e cheguei a fazer referência a isso no programa anterior em que falámos sobre racismo. E em relação a esta questão, Paulo, é preciso ver aqui uma coisa. Por exemplo, no que toca ao Bloco, que enfim, nós essencialmente tomamos consciência... Duarte, mas porquê é que tu não tomas essa consciência antes de ele ir ao concurso? Paulo, repara numa coisa, Paulo. Porquê?
Deixaram aquilo ir a concurso, Claro. deixaram ir aquilo porque não é essa dança, é o que está na concurso da RTP das Sete Maravilhas, não é essa dança, é as tradições da tua terra, sim. É o conjunto, do Conselho conjunto. de Penafiel, Eu sei. e eu pergunto porquê que deixaram e não foi antes de deixar ir Paulo, a concurso. E eu não posso, enfim, Eduardo, mas tu foste muito crítico em relação a isso, meu querido. Paulo, e eu não faço a mínima ideia como é que, e aqui posso dizer porque é assim, o Bloco em Penafiel tem uma estrutura muito pequena. E enfim, Mas é boa. nós podemos... Gosto muito do trabalho do Ivo, gosto muito do teu trabalho. também Aliás, acho eu que sim, reconheço agradeço. imenso o teu trabalho, Eduardo. Eu sei, não, Paulo, eu agradeço isso. Pá, e nós temos uma estrutura que, enfim, é capaz de acompanhar todas as questões essenciais que se passam no nosso Conselho. Há algumas coisas que, como é evidente, nós não temos conhecimento imediato, precisamente porque é uma estrutura mais pequena. pequena. Dizer que já tinhas... Já tinha, e posso dizer, Paulo, no caso do Bloco, nós até tínhamos a ideia este ano, que estava planificado, que era uma presença, enfim, uma presença própria de representação do Bloco de Esquerda quando acontecesse este ano, precisamente nas festas do Corpo de Deus, o Baile dos Pretos, precisamente para, diretamente, Mas nós porque é que foi mostrarmos este ano e não foi ano conhecimento. passado? Mas repara, Paulo, porque o ano passado foi, essencialmente, quando tivemos conhecimento disto. Então, Como mas eu te andam estou a a dizer, dormir. como eu te Já estou a dizer, andam, não. Desculpa, então Paulo, acordaram agora. espera Aliás, aí, vocês Paulo, tiveram Paulo, uma candidata Paulo. há 4 anos atrás. Duarte, eu só quero aqui esclarecer as coisas. Eu sei, não é? Paulo, eu não te estou a apresentar desculpa, tu sabes muito bem que Sim, o que eu te sim, estou a dizer, pá, sim. é completamente honesto e sem nenhum tipo de desculpas. Não ponho O isso que eu em te estou a causa. dizer, Não Paulo, ponho é isso em que causa. nós tomamos conhecimento, enfim, enquanto força política, falámos sobre isto o ano passado, onde não foi possível dirigir-nos lá, e nós queríamos que esta questão fosse precisamente abordada numa espécie de presença particular do Bloco de Esquerda, para que nós, enfim, presenciássemos isto pessoalmente, para vermos diretamente o que é uma coisa que, por exemplo, eu pessoalmente, enfim, eu gosto muito do meu concelho, vou a muitas festas e não sei o quê, mas em relação ao Corpo de Deus, nunca cheguei. foste. E, portanto, nunca testemunhei isto. E lá está, o ano passado tomei conhecimento. E eu já fui referindo esta questão, enfim, em conversas nos meus círculos sociais, já fui referindo esta questão nas minhas redes sociais, e enquanto força política, o Bloco de Esquerda de Penafiel ia precisamente dedicar-se a esta questão. E este ano, depois de tomar conhecimento realmente enquanto força política, e sendo possível fazê-lo este ano, só que veio esta questão da pandemia, onde tivemos que concentrar esforços naquilo que eram as propostas. E tem, Isto não acabou. certamente. Exatamente. Concentrar esforços na resposta a todos os problemas sociais e económicos que se agravaram com esta pandemia. Bem mais importante. E esta questão surge agora da mão de deputados do PS e eu Volto acompanho. a dizer, surge Paulo, porque Paulo, alguém eu acompanho. puxou o assunto, colocou o assunto na agenda política e Paulo. o meu comentador, que eu muito honro e gosto muito dele, que é o Paulo, e temos uma relação muito boa, que acho que é uma pessoa fantástica, sinceramente, trouxe ao novo canal, que é a televisão da região, e os seus deputados, o Hugo Oliveira, que volto a dizer que não tenho nada contra ele, foi uma pessoa que esteve comigo na quarentena, que tive muito gosto de entrevistá-lo, acho uma pessoa extremamente inteligente, não tem nada a ver com isso, que não conseguiu nem referir e foram para o Expresso meter a notícia. Muito bem, Amigo, Paulo. é número político. Eu acompanho-te na estranheza a esta questão do Partido Socialista, em particular porque, ao contrário do Bloco de Esquerda, que infelizmente nunca teve a oportunidade de ter representação nas instituições em Penafiel, o PS sempre teve grande representação. Aliás, antes destes 20 anos, tiveram a Câmara durante muito tempo e sempre teve representação significativa. Exatamente. E eu acompanho-te na estranheza de como é que esta questão não surgiu da parte do PS com tanta representação institucional antes. Acompanho-te nessa estranheza. Mas, Duarte, tu achas Agora, que só Paulo, eu é que noto isso? Repara. Sabes Não, eu porque sei. é que... Não, Duarte, repara uma coisa. Porque às vezes as pessoas... porque desiludido com os políticos. As pessoas estão mais bem informadas. As pessoas começam a perceber, Duarte, como é que as coisas funcionam. E sabem, conforme eu e outras pessoas, sentem as coisas. E toda a gente... Mas porquê é que... Primeiro ponto. Porquê é que vocês, tanto tu, que eu sei, estou a dizer tu, porque eu sei que tu foste muito crítico em relação a isso, e o Paulo Araújo Correia também, e os deputados do PS,
não fazem isso antes de entrar. Eles sabiam disso, não foi no programa da RTP que descobriram. Vamos com calma. Eu próprio sei de onde é que isso vem. Portanto, não vamos por aí. E as pessoas não sentem os políticos, que isto é realmente... Não estou a pôr em questão o que é que vocês estão a criticar. É um texto realmente forte. Temos que o enquadrar, se calhar, na situação. Mas não é isso que eu estou a discutir. O que eu discuto aqui é 2 pontos. O porquê é que não fazem isso antes. E se fizessem, ok, o povo se calhar percebia. E depois, porque é que fazem só depois quando sai na RTP. E, entretanto, um órgão de comunicação regional que é aqui lançado e vão mandar isso para o Expresso. Porquê? Paulo, em relação a isso, mais uma Podes-me vez... responder porquê? Paulo, eu não faço... Mas achas que as pessoas, sabes os qual é... portugueses, são burros? Repara, Paulo, sabes qual é a É esta a questão? pergunta que eu te faço. Sabes qual é a questão que também se levanta aqui? É que, sem Já estamos a ter dúvida... um Sem programa a nível dúvida... de Zé Carlos, Sim, não é? exatamente. A nível de cortar a direita. Sem dúvida... Muito, Eduardo. Não, repara, Paulo, sem dúvida que eu próprio não compreendo como é que o PS... Repara, eu já te Muito disse bem. que o Bloco de Esquerda tem uma estrutura pequena, pronto, como tu disseste, qualidade eu também acho que sim, mas eu pequena, acho que vocês estão e com nós temas fundamentais, focamos... principalmente no ambiente. Exatamente. Principalmente Sim, no temos, ambiente, que é temos muito focado, importante para a como nossa sabes, saúde. exatamente. E eu isso reconheço um trabalho excelente ao Sim, Ivo, sim. nós sabemos que é nosso amigo, e tu. E também bem, Paulo. há aqui uma pessoa Para. muito importante que eu tenho que dar um grande abraço e tenho pena de não continuar com ele, um dia pode ser que a gente continue, que é o vosso deputado Luís Monteiro, que já foi o nosso colega aqui, ou melhor, aqui não, no outro projeto que eu tive. Eu reconheço isso. Agora, temos que ser sérios nas coisas. Eu acho que a política tem que começar a ser nobre. Não, repara, Paulo. Nobre. O que eu te posso dizer é que, E do não achas ponto que é de frustrante vista... para mim, como diretor deste canal, que não recebo um tostão, Sim, não recebo sem um dúvida. tostão do governo. Sem dúvida. Paguei hoje os ordenados, sem ajuda de ninguém, com publicidade, claro, com a nossa qualidade de trabalho, com a qualidade dos nossos clientes que não deixam apostar em nós, com grandes marcas que todos podem ver no nosso site. Não achas que... Porquê é que vão para o Expresso? Explica-me, porquê é que vão para os jornais lá está, nacionais Paulo, quando o tema é aqui, como regional? tu sabes, eu não posso Isso, responder achas por que esses isso não é uma deputados ajuda? e por Não é esse reconhecer PS. ao deputado Hugo. Não. Normal, e o senhor sabe que este canal, por ser deputado pelo Circo de Aveiro, já falámos, eu estou à sua espera, é quando o senhor quiser, digo diretamente, tem lugar no nosso canal, porque nós falámos sobre a comunicação regional e você deu-me um alento, e eu gostei, porque Castelo de Paiva faz parte do Distrito de Aveiro, e o doutor Hugo Oliveira, penso que é assim que não estou... Gostei mesmo, simpatizei com o deputado, porque se disponibilizou em ajudar-me, porque o ajudar um canal regional não tem que ser dinheiro, mas é dar credibilidade, Claro. e ouvir e passar o nome. Isso sim, porque depois os nossos clientes são o comércio, é tudo isto, que é uma fase difícil para nós. E eu não percebo porque se as coisas fossem sérias, o seu deputado Hugo, no Parlamento, dizia o Dr. Paulo Araújo Correia levantou essa questão no Novo Canal, mas não. Fizeram a questão como o Novo Canal não existisse e depois foram para os jornais nacionais. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo. Pode ser que um dia não tenha condições para lhe dar aquilo que eu lhe prometi, porque tem que fechar o canal, porque anda a passar uma grave fase. E é isso que eu bato ao Duarte. Não, Paulo, eu acho Estamos de perfeitamente acordo. legítimo. Não, eu acho perfeitamente legítimo que tu levantes essa questão. Tem que contar, Enfim, Eduardo, porque Paulo, nós eu não somos sei, comunicação, eu não sei sou o que é que canal motivou. Eu não sou um canal Não. dos políticos. Eu Os sei, políticos é aqui evidente, é evidente. vão ter que dar provas aos meus espectadores. Claro, São milhares de exatamente, espectadores que não são exatamente, políticos e exatamente. querem ouvir falar. Exatamente. Mas já chega, eles já estão cansados de andarmos aqui com coisas. Eles querem pessoas como tu, como eu, se calhar, que faça frontalmente e que a gente discuta aqui de uma forma responsável e sem qualquer tipo Não, de claro, necessidade, Paulo, obviamente. e- Que é mesmo e- assim, não é? e Agora, como tu sabes, temos que ser sérios. Como tu sabes, eu gosto de levantes as questões e um contraditório, até também para me permitir tornar mais evidente quais são os meus pontos. E em relação a esta questão da comunicação regional, aliás, o Bloco em todos os sítios que tem estrutura valoriza muito a comunicação social regional, porque precisamente é mais próxima das pessoas nas localidades e é que dá mais conhecimento daquilo que é a realidade É verdade. local. E, portanto, é absolutamente verdade. fundamental. E, portanto, eu não te sei dizer o que é que... Lá está, eu acompanho-te na estranheza de não saber como é que o PS, com a estrutura que tem em Penafiel, como é que demorou tanto tempo ou a ter conhecimento, ou se já tinha conhecimento antes, a lançar esta questão agora. O que é relevante é o seguinte, Paulo. O Bloco em Penafiel, à medida da estrutura que tem, vai planeando a sua intervenção com os meios que tem.
E nós íamos, como eu te referi, íamos abordar esta questão este ano, antes de vir a questão da pandemia que nos consumiu. E o que aconteceu agora é que esta questão, como eu te estava a dizer, há um trabalho anterior dentro do Bloco em relação a estas questões. Só que há uma altura em que nós somos mais forçados a revelar esse trabalho e uma altura em que esse trabalho, enfim, se torna mais visível, precisamente porque há um determinado acontecimento que leva a uma discussão específica. Bem, eu quero-te dar um Neste minuto, caso, já tenho ali o Cristiano a dar-me sinal que já está em cima do tempo, é uma discussão, podemos continuar no próximo, mas eu queria te dar a oportunidade de avançarmos isso, que é o direito da LGBT, porque eu acho que isso sim, realmente merece voz, merece voz. Exatamente. Um minuto. Paulo, não, eu tentarei. Aliás, naturalmente abordaremos esta questão, que mais o primeiro frente, tema absorve. Mas aquilo que eu tenho a dizer em relação a isto. E voltamos ao primeiro tema, depois, não há problema. Sim, exatamente. Podemos até subir um programa sobre isso. E o que eu queria, referir a esta questão de direitos LGBT, e enfim, para quem. Esta sendo uma questão, lá está, como eu já tinha referido, que como questões como o racismo, é uma questão em que não há um conhecimento, uma sensibilidade generalizados, porque nós quase que ainda não incorporamos isso enquanto sociedade como coisas absolutamente naturais. E o que acontece é que depois se vê, e com esta pandemia já há estudos a mostrar isso, Paulo, que pessoas LGBT, aliás, neste caso só para dar uma ideia a quem não conhecer este acrónimo, lésbicas, bissexuais, gays, transexuais, ao transgénero, enfim, todo o tipo de diversidade em termos de orientação sexual ou de identidade de género. Pessoas como nós têm outra orientação sexual. Agora, não tem nada a ver com isso. Agora, Paulo, o que se verifica é que são pessoas que também são particularmente afetadas por todo o tipo de discriminação existe, e eu dou, pronto, como só temos este minutinho, dou só aqui um dado que é realmente uma coisa que mostra... E é teu fã, imagina, se não fosse, cortava mais rápido, mas a gente continua. Mas só referir aqui, Paulo, sim, força. Que um dado que mostra como estas questões ainda não chegamos a um ponto em que podemos dizer que estamos livres, enquanto sociedade, desta discriminação, é que só há 30 anos atrás é que a Organização Mundial de Saúde deixou de considerar pessoas homossexuais como sendo um distúrbio mental. E só o ano passado é que a realidade de pessoas transgênero deixou de ser considerado também como um distúrbio mental. Portanto, há aqui muitas questões para falar, sem dúvida teremos a oportunidade de outros programas, porque é uma questão que é importante sensibilizar as pessoas. É um tema que não está completamente político, e acho muito bem que o tragas. Agora, Eduardo, quanto a outra questão, vamos ser sérios todos. Vamos começar a ser sérios, porque a política é nobre. Sim, sim. E sabes que muitas vezes vocês políticos queixam-se da fake news e queixam-se disso porque as pessoas estão cansadas deste tipo, porque não está em causa o assunto. Agora, como eu te digo, essa questão das cavalhadas, que é isso que falas, onde existe um baile tradicional há muitos anos, está esse texto, como tu dizes, a Câmara Municipal diz que foi retirado. Eu não vou estar aqui a defender a Câmara Municipal porque não tenho que o fazer. Eu sinceramente nunca ouvi. E quando o Paulo Araújo, volto a dizer, quando o Dr. Paulo Araújo Correia, que foi aqui que teve a coragem de pegar nesse tema, eu próprio fiquei admirado com a situação do texto que ele disse. E isso, estamos de acordo. Agora, pegar num assunto destes, porque as campanhas eleitorais vão começar, e isto temos que ser sérios. E depois, ainda por cima, não terem a frontalidade e a coragem de dizer que foi um tema começado num órgão de comunicação regional, leva-me a pensar que as coisas não são sérias, que são aproveitamentos políticos. Isso é a verdade. Porque foi aqui que começou. Não foi no Expresso, não foi no Observador, não foi no Jornal de Notícias, não foi em lado nenhum. Com todo o respeito que meus colegas fazem um excelente trabalho. Mas vamos ser sérios. Novo canal. Foi no Novo canal e os seus deputados têm que começar a reconhecer a comunicação regional. Mesmo que não lutem pelos apoios que nós sabemos que estamos a passar uma grave dificuldade. Percebes? E eu, por exemplo, tu sabes perfeitamente que não me vendo. Tu sabes perfeitamente isso. Claro. Vocês conhecem, eu não vou vender. Não vou vender. Vou dizer sempre a verdade, porque nós somos um órgão da região. E se este órgão quer acabar, qualquer dia não há expressão nem liberdade de expressão. Isso é muito mau para uma democracia. Paulo, e sem dúvida que a comunicação social regional, aliás, posso só referir, eu cheguei-te a dizer, aliás, que mesmo o Bloco que propôs, aliás, o apoio à comunicação social, precisamente por saber
que é uma altura particularmente complicada, e que muito desse apoio fosse precisamente para a comunicação social regional, Pois. que é que tem mais dificuldade em ter os apoios para a subsistência. 2 pessoas, 2 funcionários de Pena Fiel, uma estagiária profissional para ir de Felgueiras, uma estagiária profissional que estou à espera da candidatura de Lousada, um estagiário profissional que saiu de uma universidade, estão aqui connosco. São pessoas da região. Não vamos buscar pessoas do outro lado para a região. São pessoas da região que têm o seu posto de trabalho. E sabes o que é que eu sinto? Que ninguém ajuda. Percebes? Ninguém Não, ajuda. Paulo, é sem Não estão olha, preocupados. e aqui porque está. para eles, se calhar para vocês políticos, era bom que o Novo Canal acabasse, porque nós somos incómodos. Dizemos a Paulo, verdade. para mim não. Duarte, ficamos por aqui. Já sabe, deixa-me só dizer, já sabes que para mim não, que eu valorizo muito. Sei, e isto, claro que estamos aqui a conversar com todo o respeito, mas tem que se dizer a verdade, e a verdade, essa vale tudo. Custa a muitos, mas vale. Eu fiquei desapontado pelos deputados do PS não terem dito que foi aqui no Novo Canal e forem ir para o Expresso fazer isso. Não fica bem. Porque isso aí não é. Eles não estão preocupados com. Acredito, Bem, não olha, estão preocupados com isso. Não estão preocupados com isso. Estão preocupados Pronto, Paulo, olha. em passar. Ainda por cima, nesse grupo de deputados tem uma pessoa, uma senhora, uma doutora, que é do PS Pena Fiel. Penafiel, Sabes exatamente. disso. Portanto, o PS Pena Fiel, que eu respeito muito e tenho muitos amigos, o engenheiro Nuno Araújo, que reconheço muitas qualidades, o Dr. Fernando Malheiro, que está a fazer um grande trabalho no ACES, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com nos valorizarem. Foi aqui que foi feito isso. Era aqui que eles tinham que nomear e tinham que dizer que no Parlamento. Foi no Novo Canal que saiu isso. Porque senão não é sentido aquilo que eles estão a dizer. E depois sabes que nós sabemos. Não, Paulo, olha, fica também um tema para outra semana. Fica, sim, não senhor. só aprofundar mais os dois, mas dou-te um os tema parabéns, sobre que já comunicação começa- social. Já começa a ser aqui um debate. Uma e dinâmica democração, mais, uma exatamente. dinâmica muito mais. Gostei muito do último, este aqui também. Não temos tempo, voltamos para a semana com mais um Raiz de Questão. Seus deputados, a comunicação regional é válida. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.